Bem, pessoal, meu aneurisma sumiu. Ele pode voltar? Por que o aneurisma some? Eu vou explicar para vocês. Eu tenho muito vídeo de aneurisma, né? Inclusive, os mais vídeos vistos que eu tenho aqui envolvem esse tema, né? Porque o que é que acontece? Em primeiro lugar, é uma doença muito comum. E a gente, neurocirurgião, não tem um dia no meu consultório que não chegue um paciente com achado incidental do aneurisma. O que é achado incidental? Ele foi fazer uma investigação porque estava com uma dor de cabeça, teve um desmaio, alguma coisa, e de repente encontraram o aneurisma lá. Aí vamos lá para vocês entenderem a lógica, né? Cada vez mais a gente tem visto aneurisma, né? Por exemplo, UpToDate, as maiores referências de saúde, né? E os artigos neurocirúrgicos também mostram isso, que é 2 a 3% da população. Incidência é muito alta. Eu falava de 1 a 2, mas os últimos trabalhos têm chegado a números maiores, a incidência de aneurisma, né? Porque a qualidade dos exames melhoraram, a gente consegue ver mais detalhe e tem achado mais aneurisma. Quando eu falo que tem achado, todo exame ele tem uma certa sensibilidade e também ele tem uma certa especificidade. O que seria isso, né? Pra vocês terem ideia, por incrível que pareça, eu brinco que o paciente hoje confia mais em exame do que o médico está falando, né? Mas nenhum exame é 100%. Então, às vezes você faz o exame e diz, fulano tem tal doença. Ele tem mesmo esse exame, qual a especificidade, qual a sensibilidade? Esses termos, né, que parecem tão difíceis, basicamente vai te dizer quando você sabe que aquele exame consegue mesmo identificar a doença. Então, a pessoa pode ter a doença e o exame não identificar. Ou quando a pessoa diz que a pessoa tem a doença e se aquele diagnóstico está certo mesmo. Porque às vezes o exame pode mostrar que tem a doença e de repente a pessoa não tem a doença. O conceito é basicamente esse, né? E no caso, quando a gente fala de aneurisma, né? Quando você faz uma angiorressonância, uma angiotomografia, o médico pega aquelas imagens, injeta o contraste, né? Essas imagens contrastadas que ele pega, ele reconstrói os vasos. E muitas vezes uma dobra entre um vaso e o outro dá a impressão do neuroradiologista, dá a impressão a gente, neurocirurgião, que ali tem um aneurisma e às vezes não tem um aneurisma, é uma dobra normal. Todo exame tem esse risco. E no caso dos aneurismas, até no UpToDate eu achei bem legal que um dos gráficos que eles colocam, né, é que quanto menor o aneurisma, maior essa incidência de ter esse falso positivo. Você acha que o paciente tem um aneurisma e às vezes aquilo é uma dobra, é uma alteração de exame e não se confirma aneurisma. E o que que acontece, né? Como a gente tem uma doença que tem incidência alta, tem relativamente para os aneurismas pequenos esses exames falsos positivos, vira e mexe, o paciente acredita que tem um aneurisma porque o exame deu, e a gente médico acredita que ele tem um aneurisma, mas tem esses falsos positivos. E aí é nesse caso que o paciente fala que às vezes o aneurisma sumiu, ou repetiu o exame e não tinha aneurisma. No meu contexto, eu vejo duas situações, né? Quando a gente médico fica muito preocupado com aquele aneurisma e pensa em tratar, e a gente pede o melhor exame para ver o aneurisma, que é a angiografia, que é aquele exame com catéter e faz, querendo ou não, exame invasivo. Então tem um risco, né? Você tem que chegar ao catéter, passar carótida, injetar contraste. A gente tem que analisar bem quando precisa ou quando não precisa, né? Desse exame. Né? E o segundo cenário, quando você às vezes repete o exame num local que você acha que o exame tem uma qualidade melhor, pede uma ressonância de melhor qualidade, e às vezes o médico não vê repetindo aquele exame, aquele aneurisma, e às vezes se acompanha e não se volta a repetir, porque foi uma dobra, foi a impressão do radiologista de ter um aneurisma e não tinha um aneurisma. São dessas duas situações. Então, na verdade, não é que o aneurisma sumiu, às vezes o aneurisma nunca existiu. Júlio, vira e mexe é comum isso no seu consultório? É comum. Os trabalhos, né, esse UpToDate coloca aneurismas, quando a gente fala babies, né? E a maioria dos aneurismas que eu vejo, que eu diagnostico, que eu acompanho, às vezes são aneurisma baby, às vezes chega da ordem de 8, 9% ter esse exame falso positivo. Então, acontece. Como você vai saber que não? Conversa com o seu médico. Eu canso de ter pacientes que eu vejo aneurisma baby, eu não quero fazer o exame invasivo, explico para ele o risco do exame invasivo e vou acompanhando com o exame de imagem, peço um local melhor, vejo detalhe de exame, às vezes aquele aneurisma não se confirma em outros exames. Então, por isso que é importante você ter um médico. O médico vai fazer essa filtragem, no seu caso, o que ele acha. Vou fazer a angiografia, o exame mais invasivo, que é o exame que a gente chama padrão ouro, que é o melhor para ver aneurisma, não vou fazer, vou repetir o exame de imagem. Nem todo aneurisma o médico vai querer fazer a cirurgia em você, às vezes ele vai mandar o endovascular fazer essa avaliação, né, para ver se pode embolizar, né? Alguns eles vai seguir também, tem aneurisma que tem uma baixíssima chance de ruptura, né? Por isso que é uma doença tão comum, né, 2 a 3% da população, e a gente não ouve falar de exame de triagem de nível populacional, porque nem sempre aquele aneurisma vai dar problema, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.